Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fantástico poder reuni-los aqui neste palco para uma conversa que é tão importante, tão relevante para aquilo que é a atualidade do futebol português. E seria justo dizer que a palavra sustentável é chave hoje em dia no futebol. Durante muitos anos, talvez no passado não o foi, mas hoje em dia existe uma responsabilidade acrescida de todos os clubes de serem sustentáveis e de conseguirem equilibrar aquilo que é um investimento financeiro necessário para ser competitivos, enquanto tomando essas decisões de uma forma responsável e credível. Para ajudar a lançar aqui esta conversa, gostaria de pedir a cada um de vós uma opinião relativamente àquilo que se vive hoje em dia no futebol português, relativamente ao progresso que foi feito nas estruturas dos vossos respectivos clubes para garantir uma maior sustentabilidade e talvez qual é o maior desafio neste aspecto. Por favor, podemos começar consigo. Obrigado, Pedro. Bom, relativamente ao Futebol Clube do Porto e atendendo a que na intervenção anterior tivemos o Presidente André Vilas-Boas exatamente a endereçar um bocadinho os caminhos difíceis que esta nova administração teve quando tomou posse, eu vou passar um bocadinho essa fase, apenas para deixar aqui expresso bem a nossa convicção de que é indispensável a sustentabilidade financeira e o sucesso desportivo andam verdadeiramente de mão dada e uma coisa, diria que é difícil sem a outra. Portanto, é impossível ter um clube que invista apenas numa aposta de sucesso desportivo imediato sem ter a certeza que minimamente tem a conta de exploração equilibrada, que as receitas cobrem os custos e se isso, enfim, é uma necessidade óbvia. Se isso não acontecer, no fundo estamos a deixar aqui um problema, seja através de mais dívida, seja através de um conjunto de outras restrições para situações futuras. Portanto, é uma situação crítica. Relativamente ao futebol português, os clubes que participam na UEFA têm já regras de sustentabilidade financeira ditadas pela própria UEFA que são bastante apertadas e rígidas. Penso que faria sentido que todos os clubes das ligas profissionais seguissem um pouco o mesmo tipo de modelo que a UEFA impõe. No fundo, são regras muito básicas e que têm a ver com ter contas em dia em termos de pagamentos aos principais stakeholders em dia. Estamos a falar em salários de jogadores, impostos, segurança social, pagamentos a outros clubes. Ter a conta de exploração equilibrada, portanto, ter as receitas ajustadas aos custos e, no fundo, depois também ter em termos do custo da equipa, não representar mais do que uma percentagem das receitas totais. Isto são um bocadinho um resumo das regras que nós temos que cumprir enquanto clube que participa nas competições da UEFA. E este tipo de preocupações, penso, e de controle financeiro à volta destas três regras, penso que fazia sentido que fosse transversal às ligas profissionais portuguesas. Já iremos falar também sobre a Financial Sustainability Regulations da UEFA e também o peso que o Financial Fair Play teve nesta transição para um novo modelo mais sustentável. Nuno, na sua perspectiva, como é que olha para o panorama neste momento do futebol nacional? Eu acho que o panorama do futebol nacional primeiro, temos uma liga, para todos os efeitos, somos a sexta, a sétima liga da Europa, que é uma coisa bastante anormal, considerando a economia que temos como país. Ou seja, de facto, temos um futebol que se desenvolveu bastante nos últimos 25 anos, desenvolveu-se de uma forma heterogénea. Acho que os grandes clubes evoluíram mais e cresceram mais em infraestruturas e em plantel, mas de facto conseguimos ter aqui uma situação que somos muito competitivos numa coisa importante, que é o futebol, numa indústria que é importante, e somos muito mais competitivos do que aquilo que o país, à partida, poderia dar. Isto traz bastantes desafios, também no tema da sustentabilidade financeira, porque, naturalmente, é um mercado que depende de exportações, e temos dois tipos de exportações. É aquilo que conseguimos fazer nas provas europeias, que depois nos é entregue como prémios das ligas europeias. É também a venda de jogadores, que depois aqui também funciona. Ou seja, temos um mercado brutalmente exportador. Temos aqui uma indústria exportadora
que é o futebol português, e é o que aquilo permite sustentar o nível de despesa, de investimento que existe hoje em dia no futebol. E estamos aqui num patamar que é uma situação com algum risco, digamos assim, porque temos a economia que temos não sustenta esta indústria exportadora, vivemos das exportações. E isto talvez seja a coisa mais importante para a sustentabilidade do futebol português. É como é que a gente se consegue manter no 6º lugar, no 7º lugar, temos aqui, ou como é que voltamos ao 6º lugar, neste momento estamos no 7º, como é que começamos a próxima época. Eu acho que isto é como é que nós conseguimos criar, para além dos três grandes clubes, ou dos 4 grandes clubes, agora não estou, como é que a gente consegue criar aqui um grupo de 5, 6 equipas que são competitivas e que a gente, por exemplo, não passamos sistematicamente uma Conference League sem equipas portuguesas, que tem acontecido muitas vezes. Como é que a gente consegue, de facto, fazer essa competitividade, que foi por aí que a Bélgica e a Holanda conseguiram avançar, não tendo à partida clubes grandes tão fortes como Portugal tem, mas conseguiu ter aqui uma estrutura de clubes médios. E como é que a gente consegue organizar toda a competição, toda a forma como o futebol funciona, para conseguir continuar a manter isto que acaba por ser uma indústria florescente, porque acho que aquilo que nós não queremos é que acabemos numa situação, como um campeonato grego ou um campeonato do Chipre, em que pronto, a nossa economia permite-nos estar ali no 15º lugar, 12º, 13º, 14º, 15º, e andam estes 3 clubes a discutir se vão à Liga UEFA ou à Liga Conferência, e a receita da Liga cai para metade. E subitamente temos metade a dividir por todos. E esta preocupação que tem que ser sempre dupla, de como é que nós mantemos este bolo, mas continuamos a crescer este bolo para uma indústria que é exportadora, e depois como é que obviamente nos organizamos melhores, e as preocupações, dizia aqui o Zé Pedro, que são óbvias. Como é que a gente consegue, de facto, manter aqui a sustentabilidade financeira e o financial sustainability do próprio futebol português, também é o desafio. Mas temos sempre estas diferentes nuances que temos que fazer funcionar para manter uma coisa que acho que todos gostamos, que nos orgulhamos, quer dizer, muitas vezes vemos toda a gente a comentar mal do futebol português, mas no final é espantoso. Quer dizer, tivemos 2 equipas do Mundial, clubes, quer dizer, certo. 2 equipas. Nem França teve 2 equipas no Mundial de Clubes, quer dizer, Portugal teve, por mérito do trabalho que foi feito. Ou seja, de facto temos que continuar para mantermos no mundo, projetar o país, projetar o futebol português, projetar os jogadores portugueses. Temos que manter-nos aqui com este modelo. Não há outro país igual. Aliás, tentarmos procurar outro país igual. A gente às vezes compara-se internacionalmente, não há, dizia o Presidente há bocado, não há um país em que 90%, ele disse 80%, eu digo 90%, em que 90% dos adeptos se identificam imediatamente com uma de 3 equipas. Isto não existe. Como é que a gente consegue fazer crescer? Como é que a gente consegue desenvolver esta segunda, os clubes médios mais ainda, para de facto conseguirmos projetar mais o futebol português ainda? Francisco, ontem tivemos aqui o Presidente do Sporting Clube Portugal, Frederico Varandas, e foi tema de conversa, obviamente, sustentabilidade, todo o trabalho que tem sido feito durante o seu mandato para fazer com que o clube possa ser o mais sustentável possível. Na sua opinião, e aqui acrescentando aos seus colegas, na sua opinião, quais são estes principais desafios do futebol português neste momento e que oportunidades também vê? Antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimentar a todos aqui. Dizer também que nós os 3 entendemos muito bem, eu estou a agarrar aqui nas palavras do Presidente de Vilas Boas, e é bom nós os 3 estarmos aqui alinhados, porque acho que temos aqui uma visão muito parecida. Em primeiro lugar, eu acho que um dos maiores desafios do futebol português, para mim, e do Sporting, quando nós chegámos, foi claramente perceber que são um setor completamente diferente de outros. E aqui falo também do Zé Pedro e do Nuno, que vêm de outro setor, e julgo que sabem o que eu estou a dizer. E um dos problemas do futebol português é a liquidez, começa por aí. Ou seja, muita gente julga que vai entrar num clube de futebol e que vai fazer uma gestão desportiva como idealiza, mas depois prende-se com muitos problemas e muitas dificuldades, a começar pela liquidez. E isto podia ser um tema dos 3 grandes, que eu acho que cada vez mais deixa de ser, e vai continuar a deixar de ser, mas é sobretudo um problema dos clubes menos grandes. E é um problema que existe, na minha opinião, porque ao longo destes últimos anos
e até à recente maior profissionalização do futebol português, havia sempre uma gestão muito do presente. Pouca estabilidade das estruturas e apenas uma tentativa de resolver os problemas de curto prazo sem pensar verdadeiramente no longo prazo. E o que nós estamos a ver nos últimos anos é uma inversão na Europa e, julgo eu, também no futebol português, e acho que aqui os três grandes, e posso pôr o Sporting Braga também aí, já estão a fazer o seu caminho para ir para o passo seguinte, que é deixar de ter uma gestão exclusivamente focada na tesouraria, mas olhar uma perspectiva mais de longo prazo e ter uma estratégia que vai para além daquilo que é a gestão do presente da equipa de futebol e da competitividade desportiva apenas no campo e para a época presente. E é isso que nós estamos todos a tentar fazer. E aqui agarrando nas palavras do Nuno e do Zé Pedro, nós já sabemos que gerimos bem o futebol. Ou seja, o futebol português, e acho que é reconhecido até, por exemplo, se virem a balança comercial, se quisermos, da transferência de jogadores, já toda a gente sabe que Portugal vende muito bem, que gera muito bem futebol, que desenvolve bem jogadores, que contrata bem jogadores e que os sabe vender. E, como o Nuno estava a dizer, não é por acaso que nós somos a 20ª ou 21ª economia europeia e estamos, nos últimos 10 anos, a lutar sempre pelo 6º lugar. Portanto, eu acho que é óbvio que há uma coisa que nós fazemos bem. Aquilo que nós não podemos perder o comboio é que o futebol está, e com a ajuda, muito o contributo do investimento privado, estamos a ver, e dos americanos, sobretudo, tem mais know-how, está a ir para o próximo passo, que é, isto não é só uma indústria de futebol, é também uma indústria de entretenimento. E se nós em Portugal já gerimos bem o lado do desporto, agora temos que gerir bem o lado do entretenimento. E é aí que eu acho que, e ontem o Presidente Frederico Varandas ressalvou isso, e isso está no plano estratégico que apresentámos no ano passado, nós temos rapidamente de investir nessa área de negócio, nessa área de entretenimento, para podermos não só estar mais próximos dos nossos concorrentes europeus, mas, por outro lado, permitir também, do nosso ponto de vista e nossa gestão financeira, estar cada vez menos dependente da venda de jogadores de futebol. Claro. Eu só para finalizar, e serei breve, é óbvio, isto se calhar é muito óbvio, já está a acontecer, mas eu quero ressalvar isto. E eu julgo que até foi o Presidente, foi o Nuno que disse isto a certa altura, eu vi-te numa entrevista, disseste, e nós sentimos exatamente a mesma coisa. Se forem ver aquilo que aconteceu neste mercado de verão, foi muito difícil contratar. Ou seja, nós somos um caso claro, ou seja, nós tivemos a resistir para vender e tivemos dificuldade em contratar. E julgo que os outros clubes também sentiram isso. Isso porquê que é? Isso não é um sinal, isso é um sinal de que o mercado europeu, os clubes lá fora, já estão a entrar nesse patamar em que não precisam de vender também. E como não precisam de vender, a contratação de jogadores vai se tornar cada vez mais difícil. Porquê? Porque a situação dos balanços, da situação financeira dos clubes europeus está cada vez mais robusta. E ou nós caminhamos, nós em Portugal, para essa robustez na linha do que estão os outros clubes europeus, ou nós vamos ter mais dificuldade em acompanhar os nossos concorrentes lá fora. E como estava a dizer o Nuno, nós não queremos jogar na Conference League, nós queremos continuar a jogar na Champions League. E para fazermos isso, temos que pensar no longo prazo. Temos que pensar na centralização de direitos e fazê-la de forma eficiente. Temos que pensar, quando fizermos a centralização de direitos, e aqui eu tenho que o dizer, e julgo que temos os três de acordo, sim, solidariedade, mas cuidado, porque se nós baixarmos todos o nível, e se os três grandes baixarem o nível, nós não vamos ganhar pontos nas competições europeias, nós não vamos lá estar, e nós estaremos na Conference League, e se calhar os mais pequenos na Conference League estarão. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado para, neste bolo, fazer uma distribuição que é eficiente. E, associado a este bolo, e só para concluir, o controle financeiro. Porque o controle financeiro é absolutamente crítico para dar credibilidade para lá para fora. E como eu comecei o início do meu discurso, a tesouraria, a parte de tesouraria é fundamental. Mas para nós melhorarmos essa situação de tesouraria e a situação financeira, nós precisamos de credibilidade. Credibilidade com os nossos parceiros financeiros. E para termos credibilidade com os parceiros financeiros, precisamos de um controle financeiro robusto. Hoje em dia,
e acho que posso falar pelos três, a forma mais eficiente de gerarmos liquidez, mais eficiente digo, mais barata se quisermos, é através de factoring de transferências de jogadores. E até do nosso próprio risco. Porquê? Porque tem uma garantia implícita que é o controle financeiro da UEFA. Só isso. E isso é um cheque de credibilidade. E é isso que nós temos que também fazer em Portugal. É o que está a acontecer na UEFA e que nós, clubes que participam na UEFA, já o temos que fazer, nós temos que o passar aqui para dentro. E temos que garantir que estes clubes também o fazem. Porque isso vai ser melhor para eles. Outra vez, não numa lógica do presente, mas numa lógica do futuro. Mas a nível do regulamento, como é que isso poderia acontecer? Para exigir... É sim, mas vou dar só um exemplo e o José Pedro pegou nisso. Nós temos várias... não sei se a pergunta era para mim, sim, já agora. Nós temos... há, eu diria, 3, 4 regras, pusemos o Net Equity Rule dos Financial Sustainability Rules da UEFA. Só agarrando num, que é os pagamentos, chama-se Overdue Payables, mas é não falhar pagamentos de impostos, de salários e a clubes, só essa regra, em Portugal, ela só é válida se for a clubes nacionais. Lá fora é qualquer clube. Isto é só uma medida de como isto está distorcido. Ou seja, o que é que eu tenho? E tive situações, não vou dizer os clubes, de colegas nossos, CFOs de clubes internacionais, tinham vendido jogadores a clubes nacionais, uns deles, situações que clubes até já não estão entre nós, e que não conseguiam fazer a cobrança. E perguntavam-nos isto mesmo, então, mas vocês não têm um controle financeiro que impede este clube, que obriga este clube a cumprir comigo? Não, eles só tinham a preocupação de cumprir connosco, clubes nacionais, mas lá para fora não interessa. O que acontece? Isto depois mata a reputação dos clubes portugueses. E porque nós não temos um controle financeiro que é robusto aqui em Portugal. E, portanto, nós sim da UEFA, mas não em Portugal. E isso tem que acontecer e tem que virar rapidamente. Imagino que concorde, Nuno, obviamente. Quando se fala de Portugal, e temos abordado aqui o tema neste palco, nos últimos dias fala-se no desenvolvimento de talento, na qualidade do jogador português, e não só, treinadores também, mas falando no que diz respeito a jogadores, é muito importante as vossas respectivas academias conseguirem formar jogadores que depois garantem um encaixe financeiro que permita o equilíbrio das contas época a época, ano a ano. Mas é igualmente importante encontrar novas fontes de rendimento e novas receitas. Sim. Para o Benfica, por exemplo, que trabalho é feito para não se depender exclusivamente daquilo que pode ser o próximo Bernardo Silva, ou o próximo Ruben Dias, ou o próximo Gonçalo Ramos? Sim, começando, assim, nós somos um clube de futebol. De facto, desenvolver talento tem que estar no nosso DNA, e se há coisa que no Benfica nos orgulhamos é quando olhamos para as 5 maiores ligas, que não estamos a falar de Portugal, a academia que mais produziu jogadores para essas 5 maiores ligas foi a Academia do Seixal, que é uma coisa espantosa. Há muitos jogadores que não teriam, se calhar, a qualidade para jogar no Benfica, e a maioria deles, não é? Mas de facto, somos uma universidade que produz jogadores para o mundo, e isso é o nosso core. Mas é como diz, quer dizer, como é que a gente faz... O desafio tem que ser como é que a gente vai criar esta receita, e também aqui o Francisco também tocou nesse ponto, e o Zé Pedro também concordará, e por isso é que nós desenvolvemos no último ano aquilo que nós chamamos o plano de chegar aos 500 milhões de receita consolidada para o Benfica, que nos poderia proporcionar entre o 10º e o 20º clube da Europa em termos de receita. Hoje estamos entre o 20º e o 30º. Ou seja, como é que nós damos aqui um salto de 10 lugares da receita? O que é que isto faz? E também pegando aqui numa coisa que também já disse o Francisco, isto é investimentos no estádio. Eu ainda há pouco estive a fazer um levantamento dos últimos 4 ou 5 anos. O Benfica, só aqui para ficar em comissão, investimos 50 milhões de euros nos últimos 5 anos no estádio. Coisas que se calhar as pessoas não reparam, entre painéis publicitários, certo, novo sistema de som, certo, mais 3 mil lugares sentados, mais uma série de renovações. De facto, há um investimento permanente para melhorar aquilo que é a experiência do adepto. E achamos que podemos fazer muito mais. E, de facto, quando vamos lá fora, aprendemos, há muita coisa que podemos fazer melhor, e somos aqui os primeiros a reconhecer, e está há muitas oportunidades. Nós só
Este ano estamos a crescer nas vendas online de merchandising, estamos a crescer, aumentámos também as vendas físicas, apesar de não tanto como online. Ou seja, há aqui muito potencial para crescer receita, e isto tem que ser o nosso mantra para nós próprios dependermos menos daquela linha de receitas, que é uma linha de receitas, que é a venda de jogadores. E esse tem que ser o desafio. Porquê? Porque há uma coisa que desiluda-se quem achar o contrário. Os jogadores vão ser sistematicamente mais caros no futuro. Isto é um produto premium. Nós olhamos para outras indústrias de entretenimento, e olhando aqui, por exemplo, para os Estados Unidos, em média, estamos a falar de indústrias que têm uma inflação de 9% ao ano, em folhas, ou seja, o verdadeiro talento está a ficar cada vez mais caro. Isso vai continuar a acontecer. Acho que acharmos que vamos poupar de uma forma global, obviamente temos que ser mais eficientes em muita coisa, mas isto é um negócio que vai precisar de mais investimento no futuro. Nós jogamos contra... Aliás, no plano dos 500 milhões, a primeira coisa que a gente tem que dizer, está bem, daqui a 5 anos, os outros clubes também vão crescer. Nós já temos que crescer muito mais rápido do que os outros clubes. E é este o desafio que temos aqui para o futebol português. Como é que a gente fizemos um grande salto de modernização nos últimos 20, 30, 10 anos, há vários saltos de modernização, e qual é o próximo salto quântico que vamos dar no futebol, que eu acho que isto é que tem que ser o desafio, pelo menos é a forma como vimos no Benfica, estou seguro também nos outros clubes, como é que a gente dá um novo salto quântico na forma como estamos organizados. A internacionalização dos clubes, obviamente, que é um componente-chave. Os clubes nos últimos anos, a nível digital também, têm desenvolvido vários programas, seja de personalização dos adeptos, parcerias tecnológicas também que permitem estar mais próximos dos adeptos. O presidente André Vilas-Boas falou no facto de ser importante a internacionalização também do Futebol Clube do Porto, falou em novas fontes de rendimento também relativamente a possíveis novos torneios ou novos jogos. Quando olha para aquilo que é possível fazer e possível fazer a curto prazo, quais são as prioridades do Futebol Clube do Porto? Vamos lá ver. Essas são áreas de crescimento importante, portanto, pensamos que é possível fazer mais e melhor no sentido de monetizar melhor o nome do Futebol Clube do Porto fora de Portugal, e a nossa presença no Mundial de Clubes deu uma primeira amostra do potencial que isso traz, porque tivemos um crescimento incrível em termos de redes sociais, de número de seguidores, etc. Portanto, isto para dar um exemplo concreto de algo em que podemos fazer melhor e monetizar melhor essa área. De todas as formas, as áreas, chamemos-lhe core, continuam a ser as mais relevantes na gestão de um clube de futebol. E aqui, sem querer repetir muito aquilo que foram as intervenções dos meus colegas com as quais eu também estou bastante alinhado, mas diria que um clube de futebol tem aqui 4 grandes áreas em termos de geração de receitas. Se olharmos para aquilo que é a estrutura atual, temos as chamadas receitas da UEFA, os direitos televisivos, as receitas comerciais, ou que incluem o entretenimento, onde se pode incluir aqui a bilhética, o corporate hospitality, etc., e as receitas de vendas de jogadores. Aquilo que o Nuno referiu, as tais exportações, seriam as receitas UEFA e vendas de jogadores. E se olharmos para a nossa estrutura de receitas, nós hoje estamos muito dependentes, quer das receitas da UEFA, quer dos direitos televisivos, quer das vendas de jogadores, e nestas 3 áreas temos sobretudo nas 2 primeiras, portanto, quer nas receitas UEFA, quer nos direitos televisivos, diria que temos algumas ameaças. Portanto, desde logo nas receitas UEFA temos a ameaça de não conseguir manter o nosso ranking na UEFA, ou não conseguirmos saltar para o 6º lugar, e isso é um ponto que é fundamental. Eu, das minhas contas, estimo que a diferença para o futebol português entre ter 3 equipas na Champions ou 2 sejam 50 milhões de euros naquilo que são as receitas totais do futebol português. Portanto, de acordo com o último relatório da UEFA publicado este ano, o futebol português gera receitas na ordem dos 600 milhões de euros. Desses 600 milhões, 32% vêm de receitas da UEFA. E essas contas foram feitas com o exercício 23-24, em que tínhamos 3 equipas na Champions. Deixar de ter 3 equipas na Champions, passar para 2, significa descer 10% quase as receitas totais do futebol português. Portanto, é um ponto fundamental esta ambição de voltarmos ao 6º lugar, voltarmos a ter 3 equipas, e aqui uma chamada de ordem. Não é um desafio fácil. Portanto, se nós neste momento somos o 7º, neste momento, de acordo com o ranking atual, estamos a 3 pontos da Holanda, que está no 6º,
estamos com 3 pontos de vantagem sobre a Bélgica, que é o 8º. Mas na próxima época, quando sair a época 21-22, vai-se inverter. Portanto, nós vamos manter o 7º, a Bélgica vai passar à nossa frente com 3 pontos e a Holanda passa para o 8º. Portanto, se nós não pontuarmos mais do que a Bélgica, para o ano vamos manter o 7º lugar. Portanto, a Holanda vai descer e este pode parecer um tema de menos importância, mas tem muita importância e, mais uma vez, para conseguirmos essa posição no ranking, é fundamental aquilo que é as pontuações dos clubes principais, que aqui estão, mas também da segunda linha de clubes e, naturalmente, Sporting de Braga, que tem uma contribuição já relevante, mas de outros clubes que também possam participar nestas competições de forma com mais sucesso do que tem sido o caso até agora. Nós, em 5 edições da Liga Conferência, só uma vez é que apuramos equipas para a Liga Conferência. Exatamente. Na questão dos direitos televisivos, também coloco aqui uma ameaça importante. O mercado, hoje em dia, é um mercado que é diferente do que era em 2015-16, quando a maior parte dos clubes assinaram contratos individuais de direitos televisivos. Portanto, olhamos para outras ligas e vemos que é uma linha de receita que está, em alguns países, em decréscimo, caso da França, caso da Bélgica. Em Portugal, temos com este processo de centralização, as perspectivas são positivas, o Futebol Clube do Porto está a participar na Liga de Centralização e a procurar, de forma construtiva, maximizar o valor da Liga e o nosso Presidente, na intervenção que fez, referiu que, por exemplo, a reformulação de quadros competitivos pode ajudar a valorizar o produto e os direitos televisivos, que é um ponto importante, mas depois a própria redistribuição desses valores também tem que ter em conta aquilo que já foi dito, que é, no fundo, a manutenção da capacidade competitiva das equipas que contribuem para o ranking da UEFA e para as tais receitas da UEFA, que representam, volto a referir, 32% das receitas, à data de hoje, do futebol português. Portanto, podemos apostar em iniciativas de internacionalização, em trazer mais gente aos estádios. Portanto, toda essa componente pode ser melhor trabalhada, mas se temos uma componente que vale 32% e que começa a decrescer, ou se temos uma componente que vale 20 e tal %, que são os direitos televisivos, e decresce para os clubes principais, temos uma situação muito difícil de gerir. Não é? Temos falado aqui muito de receitas. Não queria deixar de terminar esta conversa, temos apenas 3 minutos, portanto, se calhar 1 minuto para cada, se acharem justo. Falarem um bocadinho daquilo que é a responsabilidade dos custos, porque, como foi dito aqui neste palco, também o custo dos jogadores continua a crescer, a aumentar, e é, imagino eu, muito difícil, internamente e depois na comunicação que é feita aos sócios que querem sempre mais e mais, certo? No investimento do clube também, portanto, nos custos salariais, nos custos de investimento, nos custos diários daquilo que é a operação desportiva, quão importante é ter essa responsabilidade e a mensagem que vocês passam internamente, se calhar podem passar externamente para tudo bem, nós queremos ganhar, queremos ser competitivos, mas os custos não podem aumentar, não podem suplantar este nível ou esta linha vermelha. Começamos consigo, José Pedro, e depois passamos. Sim, para nós esse é um ponto fundamental, aliás, foi visível nas nossas contas publicadas este ano. Nós reduzimos 30 milhões de euros os nossos custos da época 23-24 para a época 24-25. Portanto, houve aqui um esforço enorme de todas as equipas dentro do Futebol Clube do Porto de fazer mais com menos recursos, e é sempre possível. E saliento também já que me dá a oportunidade de falar nisso, que os clubes portugueses também têm alguns pontos que nós chamamos de custos de contexto, que lutam de forma desigual com os nossos concorrentes europeus, e destaco na questão da fiscalidade. Nós, dos salários dos jogadores que pagamos, mais de 50% do nosso custo vai para impostos e segurança social, e aqui não me refiro a termos sistemas de IRS mais baixos para jogadores de futebol, refiro-me apenas a alinhar-nos com a média. Portanto, só alinhar-nos com a média significa uma poupança de custos relevante. Nós somos o país da Europa com a taxa de IRS mais alta. Temos a questão do IVA, do preço do IVA dos bilhetes de futebol, que também temos a taxa mais alta da Europa, e temos os seguros de acidentes de trabalho, que é uma componente importante dos nossos custos, também os mais altos da Europa, como percentagem, isto fruto de questões
contexto local, seja de legislação laboral, seja de fiscalidade, que para além das dificuldades com que nos temos que debater no dia-a-dia, impõe este tipo de custos adicionais, no fundo. Quer dizer, não vou... Acho que podia repetir quase tudo o que o Zé Pedro disse, exatamente, mas só aqui, pegando aqui no tema dos seguros, quer dizer, nós temos uma legislação, nós nem conseguimos explicar aos nossos colegas como é que isto funciona. É assim, nós chegamos à situação de qualquer dia vamos ter jogadores que vêm cá, em final de carreira, só à procura de uma pensão, porque nós temos um sistema para proteger um operador de fábrica, está a proteger um jogador de salário de jogador de futebol. É que vamos chegar a esta situação, e já temos alguma evidência quase de situações deste género. Ou seja, nós temos de pugnar por ter um contexto que é o adequado para o negócio onde estamos, sendo que é um negócio que temos uma concorrência internacional e temos que nos adequar o máximo possível àquilo que são as regras internacionais e como é que funcionam os outros mercados. E não andarmos aqui um bocadinho desviados por um lado com o IRS mais alto, mas isso até pode ser um bocadinho mais difícil de resolver, mas há outros que nem há razão. Nós estamos simplesmente a tornar a vida mais difícil para os clubes, para as seguradoras, para toda a gente, sem benefício óbvio de ninguém. E isso, de facto, temos que trabalhar como indústria, e já é um tema que também não é novo, por isso temos que, de facto, evoluir para melhorá-lo. Dou-lhe a última palavra, Francisco. Eu vou repetir, acho que tem que ser repetido. Nós, de facto, a carga fiscal é brutal. Nós sentimos isso na concorrência com os outros mercados. Não é por acaso que vêem mercados, até falar da Turquia, que um dia pode nos apanhar, compra jogadores como o Osimhen e paga salários brutais, porque, na verdade... Comprámos dois agora. Comprámos dois agora. Salários que a gente não compete. É um tema de carga fiscal. Mas eu, além disso, eu ia dar um caso específico, e até está relacionado com o Benfica, que foi o caso, na altura, do Di Maria, que teve acesso ao regime, ao programa Regressar. E é um caso, claro, e aqui eu acho que nós temos mesmo que falar para fora, nós que estamos neste setor. Parece que o futebol é um setor que faz mal a alguém, e quando não faz é o contrário, é um setor de diversão. As pessoas falam muito de que mas o Sporting e o Benfica pagaram centenas de milhões em jogadores. Mas quanto é que paga uma indústria de calçado? Quantos milhões é que paga, bem sucedida, quantos milhões é que paga para comprar a matéria-prima? Também tem que comprar a matéria-prima, não é? Esta é a nossa matéria-prima. E isso não significa que os clubes sejam ricos. Nós somos vendedores líquidos. E isto é verdade também para o tema dos custos, para o tema da carga fiscal e para a forma como se trata o futebol. E aqui eu tenho que o dizer, o caso do Di Maria, acabou-se com o programa, pôs um limite ao programa Regressar, muito, por causa do caso do Di Maria, porque agora nós estamos a alimentar jogadores de futebol para regressar. Mas colou o mal. O jogador de futebol, mais do que qualquer outra profissão, é verdade, tira benefício, pode tirar partido disso, mas está cá 365 dias por ano, praticamente. Tem os filhos na escola, tem uma casa, está a consumir aqui, não vem aqui, depois vai-se embora, vem só aqui ter a residência. Portanto, é isso que nós queremos e não vemos mal que isso também seja feito para o futebol. E o que nós vemos sempre é que cada vez que há algum incentivo fiscal que é genérico e que também afeta positivamente o futebol, arranja-se logo uma forma para retirar o futebol dessa equação. E eu acho que isso, aí tenho que dizer, acho que é altamente injusto. Acho que se está a desconsiderar um setor que é dos setores mais bem-sucedidos em Portugal. Nós somos, como estávamos aqui a falar, somos número 7 da Europa e eu deixo o desafio qual é que é o 7º setor aqui na Europa em termos de coisas. Nós trazemos essa visibilidade, exportamos jogadores como o Cristiano Ronaldo, que é hoje o número 1 em termos de visualizações nas redes sociais. Ou seja, nós somos uma marca. Pronto. E aqui eu tenho que dizer, e acho que aqui é importante de ver isso, quando somos bem-sucedidos e ganhamos os campeonatos da Europa, etc., toda a gente quer aparecer ali ao lado dos jogadores e valoriar isso. Mas depois, quando é para tomar medidas de incentivo e de apoio ao futebol, vemos muito poucas. Muito poucas. E isto é um caso claro. Francisco, Nuno, José Pedro, foi fantástico ter a oportunidade de desvendar um pouco aquilo que é o trabalho que têm de fazer, muitas vezes que não é tão visível, não é? Como outros setores dos vossos respectivos clubes, mas que é crucial.
Obrigado por estarem aqui no Portugal Football Summit. Hoje, para terminar esta sessão, vou pedir aqui à Secretária-Geral da Federação Portuguesa de Futebol, Helena Pires, que venha dar aqui uns galardões para marcar este momento e a vossa presença aqui também. Uma salva de palmas, por favor, para este painel. Obrigado, Pedro. Obrigado. 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 Claro. Aqui é para a mãe, sim. Obrigado. Obrigado, Helena. Obrigado, Francisco Nuno José Pedro. Obrigado. Tem sido uma manhã em cheio aqui no Puma Stage, que vai continuar já daqui a pouco com uma conversa sobre investimento no futebol feminino. Contamos convosco até já.